senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, chamada regimental. Há quórum. Há quórum. Em deliberação a pauta da sessão extraordinária. Esta sessão extraordinária destina-se a dar cumprimento ao disposto na resolução número 89, de 29 de novembro de 2017, que convoca a coordenadora de bem-estar animal, senhora Carolina Vilela, para prestar esclarecimento sobre os casos de atendimento negligenciados aos animais errantes do município. Requerimento número 7.153/2017 do vereador Marcos Papa. A convocada terá, ao querendo, 30 minutos para exposição inicial sobre o objeto da convocação, artigo 240 do Regimento Interno. Vencido o tempo ou não utilizado, os senhores vereadores poderão se inscrever para formular as perguntas. Preferência para o vereador autor do requerimento de convocação, que terá direito a 3 perguntas no prazo de 5 minutos e a coordenadora 10 minutos para respondê-las. Ao depois, cada vereador inscrito disporá de 5 minutos para formular sua pergunta e a convocada 10 minutos para a resposta. Esgotadas todas as inscrições e respondidas todas as perguntas, os vereadores poderão se reinscreverem havendo tempo, com preferência para o vereador autor do requerimento. Então, com 30 minutos, senhora Carolina Vilela, seja bem-vinda. A senhora tem 30 minutos, então, para a sua exposição inicial. Boa tarde. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carolina, eu assumi a coordenadoria do bem-estar animal de março deste ano. E eu recebi já algumas visitas de alguns vereadores, de alguns protetores também. E eu peguei a coordenadoria, assim, abandonada, sem nenhum tipo de recurso lá dentro. No dia que eu cheguei lá, eu não imaginava que poderia existir animais lá. Então, eu comecei a fazer um trabalho lá por minha conta, com meu recurso, com meu próprio dinheiro. Isso aí eu não fico postando em rede social, que é com meu dinheiro, que é dinheiro dos meus pais. Mas eu estou com a minha consciência tranquila. O que eu fiz ali dentro não foi para aparecer, não foi para ganhar voto daqui 4 anos, porque eu não vou mais ser candidata a vereadora.
recebi convite para ser deputada estadual, não vou mais mexer com a parte de política, mas eu estou lá na coordenadoria fazendo o melhor. Não é fácil, pode virar todas as protetoras que ficam metendo pau no governo, que chega lá, vai fazer. Gente, não faz. A burocracia da prefeitura é muito demorada. Eu tive erro lá dentro, porque eu comecei a fazer, o jurídico me ligava, falava, o que você está fazendo? Eu falava, eu estou melhorando o lugar, mas você não pode. Você tem que fazer um edital de chamamento, você tem que fazer... Eu nunca trabalhei no governo. Eu entrei lá querendo trabalhar. E é isso que eu fiz até hoje, eu trabalhei. Eu coloquei o castramóvel com a ajuda do Dadinho, não estou aqui puxando o saco dele ou não. Poderia outro vereador me ajudar, como eu tenho certeza que vão me ajudar, porque a gente está sem carro para levar esse castramóvel. Eu cheguei lá, a gente estava sem castrar animal. Simplesmente, os funcionários, veterinários, todo mundo parado. Só pegava os animais de lá, cuidavam, davam o medicamento que tinha lá. Eu fui atrás de verba, levei paulada, porque a única pessoa que me doou verba foi o rodeio. Depois eu levei tanta paulada, a gente castrou 300 animais com o dinheiro do rodeio, fui questionada. Por quê? Porque você só está fazendo 300 castrações. Ué, porque eu ganhei esse dinheiro, esse insumo, para doar 300 castrações para a prefeitura. Tive contato de frigorífico, tive contato de outras empresas, não usei. Porque tudo que a gente usa lá dentro, o protetor fica sabendo, não são todos, mas eles vão lá e querem saber, está errado, porque é o governo que tem que arcar com dinheiro próprio do dinheiro público, e não é assim. O Brasil quebrou. Ribeirão quebrou. Quebrou. Então, vamos viver assim, É uma panelinha que está junto aí, respeito, até vim aqui hoje pedir desculpa para eles, que eu entendo. Quando a gente está fora do governo, gente, a gente acha que é uma coisa. Está lá dentro, a gente não consegue. Então, tem que dar os pulos. A melhor coisa do mundo não seria castrar 2.000 animais por mês? E aí, tem criança morrendo em posto de saúde? E aí? Agora eu pego meus R$5.600 que eu ganho aí na coordenadoria, meu dinheiro fica lá. Não tem nem jardineiro. Não vou sair fora. Eu vou ficar 4 anos na coordenadoria, vou continuar trabalhando, fazendo um trabalho sério, bonito e limpo. Obrigada. Vereador Marcos Papa, autor do requerimento. 5 minutos, Papa. 3 perguntas em 5 minutos. Boa tarde, Carolina Vilela, coordenadora de Bem-Estar Animal em Ribeirão Preto. Boa tarde a todos os presentes aqui, aos protetores, aos cuidadores, a você que nos assiste pela TV Câmara. A senhora, então, fez postagens públicas nas redes sociais dirigindo-se aos protetores como palhaços e em uma outra publicação como ativistinhas. Diante de tal fato, a senhora mencionou na sua fala de abertura um pedido de desculpas, e então a minha primeira pergunta é isso: a senhora está aqui na oportunidade para fazer essa retratação. O que levou a senhora a usar essas expressões ao se dirigir aos protetores, aos cuidadores, e como a senhora pretende resolver os problemas da causa animal em Ribeirão Preto? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta: numa entrevista ao jornal A Tribuna, o veterinário Gustavo Cunha, ele afirma que, com o episódio do cachorro John, ele chega na coordenadoria com lesão na coluna cervical e fratura numa pata. Ele diz, vou abrir aspas aqui, que pela lesão dele, ele precisaria de radiografia e nós não temos raio-x. O procedimento padrão, disse o doutor
veterinário Gustavo Cunha, o procedimento padrão é aguardar 3 dias com medicação para ver se o animal melhora. Caso contrário, se estiver sofrendo, é eutanasiado. Eu queria perguntar se a senhora confirma que esse é o procedimento padrão da coordenadoria. E também que foi divulgado que a Coordenadoria de Bem-Estar Animal irá castrar 10 mil animais em 4 anos. Nós sabemos que o número de animais errantes no município, de animais domiciliados, é 92 mil, sendo que 75% desses animais não são castrados. Estima-se que o número de errantes seja em torno de 15.500, o que totalizaria 108 mil animais. Nós sabemos que, dos cães e gatos não castrados, uma população pode explodir para 1 milhão de animais se não fizer uma castração de 15 mil fêmeas em 1 ano. A pergunta que eu quero dirigir à senhora é: esses dados a atual administração pretende manter ou está havendo uma revisão desses números que a senhora apresentou? E se está revendo, se há compromisso do atual prefeito em criar, porque não veio em lei no plano plurianual, não veio esse compromisso em lei. Mas eu pergunto para a senhora se, dentro da coordenadoria, nos diálogos com o governo, há uma afirmação de que esse número está sendo revisto e para quanto está sendo revisto. Então, são as 3 perguntas que eu dirijo a Vossa Senhoria. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Peço desculpas. Para eu chegar nesse ponto, quem me conhece mesmo sabe que eu não sou assim, eu nunca usei rede social para humilhar e xingar ninguém. Se eu fiz isso, é porque realmente eles podem xingar a coordenadora do bem-estar animal de tudo. A coordenadora do bem-estar animal. Agora, a Carolina Vilela, meus trabalhos sociais, que são super sérios, falando absurdo da minha família, isso aí, vocês não vão me xingar. Então, foi onde eu errei, porque eu xingar a pessoa de ativistinha, claro, é uma humilhação. As meninas, todo mundo trabalha muito, eu sei. O Papa uma vez falou no vídeo dele que castra muito mais que a prefeitura, concordo. Eu faço o meu trabalho, gente, muito mais que a prefeitura. Com morador de rua, com criança com câncer, com criança carente, faço. Eu também não ia gostar de ser xingada. Só que eu estourei, tanto é que eu apaguei minha postagem. Claro que todo mundo deu print, mas eu arrependi. Vocês aceitando ou não, mas eu peço desculpa de coração. É que muita gente começou a levar muito para o lado pessoal. Começou a falar, assim, eu tenho vergonha de citar as coisas aqui, que está printada. Então, eu espero aí a desculpa, o perdão de vocês. A segunda pergunta é... Nosso sonho de todo mundo, sendo protetor, não sendo, é a castração. É a coisa mais importante do mundo, em todas as cidades, no mundo inteiro. Aqui em Ribeirão, na gestão passada, eles pararam de castrar, se eu não me engano, no meio do ano passado. A gente, esse ano, castrou muito pouco animal. Não castramos, mas já começamos a castrar. Esse ano, é que eu contei logo quando eu me apresentei. Foi aquele trabalho de formiguinha, que é pouco, é igual todo mundo, as meninas falam, as protetoras, é enxugar gelo, e realmente é enxugar gelo. A questão que o Papa falou, que a gente fez o plano até em 2020, a vontade Papa, de ser 10 mil animais. Mas, assim, do jeito que as coisas andam, eu não posso afirmar uma coisa do governo e chega para mim e fala assim, não, cortou a verba. Tem vereador, tem muita gente que me pede para castrar cachorro, para levar o castramóvel. Carolina, mas e aí, tá na Fazenda da Barra? Mês que vem você pode levar na outra fazenda, em outra comunidade? Eu vou esperar os medicamentos chegar para marcar, para a gente levar. Eu não vou mais pôr minha cara para bater. Quando eu recebi o dinheiro do rodeio, a gente abriu um pré-cadastro e fizemos as inscrições. Na mesma época, teve o desfavelamento na fazenda na comunidade da Mangueira. O que aconteceu? Eu peguei esses medicamentos e castrei
os cachorros com esse dinheiro, sendo que a pessoa já estava esperando. Eu tive que pôr a cara para bater, falar, ó, desculpa, eu tive que gastar esse dinheiro, esses anestésicos com esses cachorros que a gente não estava esperando e agora vocês vão ter que esperar. Então, isso é uma pergunta que eu não posso te afirmar. Eu gostaria muito, a gente faz um plano realmente, assim, até os vereadores, eu tenho certeza que faz uma força aí para vir verba, para a gente castrar esses animais, mas eu não confio. Infelizmente, eu espero para acontecer e a gente lá na frente vai resolvendo. Mas o que vem na coordenadoria de anestésico, a gente está castrando. Pouco, muito pouco. 10 animais por dia, em Ribeirão não vira praticamente nada. A questão que o senhor também falou sobre o Gustavo, veterinário, esse procedimento é muito triste. Quando eu entrei na coordenadoria, eu não imaginava que um órgão público que mexe com animal não tinha um raio-x. Tanto é que na hora que eu cheguei na sala do veterinário, eu falei assim, onde que está o raio-x? Eu não esqueço que chegou um cachorro atropelado lá. Não, vamos colocar ele na cirurgia. O pessoal, Carolina, a gente não faz cirurgia ortopédica aqui. Eu falei, mas como não? Não tem raio-x, não tem nada. A gente tem que pegar esses animais e tirar dinheiro do bolso. Então, lá não faz. O procedimento, se o animal estiver sofrendo, não depois de 3 dias, que isso não acontece. Se realmente ele estiver sofrendo, vai fazer eutanásia. Eu tenho 2 casos lá, se vocês quiserem, depois posso mostrar vídeo, foto, de animais também que foram atropelados, foi melhorando com anestésico, com medicamento para dor. Hoje eles são aleijados, mas tem uma vida normal, tem uma vida digna lá dentro. Próxima pergunta. Relembra a próxima pergunta, por favor. Não, foram essas 3 perguntas realmente, mas eu só queria lembrar que, em que pese o cuidado da senhora com essa questão, esse procedimento é ilegal. Ele não obedece à Lei 12.916 de 2008, que recomenda, vamos ler juntos aqui para facilitar a compreensão, que recomenda a eutanásia é permitida em casos de males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de pessoas e de outros animais. Então, a coordenadoria hoje tem um procedimento que é ilegal. A administração precisa olhar para isso com urgência, porque nós não podemos admitir ilegalidade no cuidado da causa animal, nem com o ser humano, nem com nada. E aproveitando, a pergunta, as 3 perguntas foi essa, mas a confirmação de que a coordenadoria hoje trabalha dentro da ilegalidade. E aproveitando também, o animal chega com uma fratura exposta, a gente não tem condição de levar para uma clínica particular, esse animal vai ficar lá sofrendo. E aí? Infelizmente, a gente vai ter que fazer eutanásia. Se é ilegal, vamos pegar na administração. Meu sonho, o sonho de qualquer um. Por quê? O que chega animal lá? A maioria, atropelado. A maioria dos animais que chegam lá na coordenadoria são atropelados. E aí, o que faz? Não pode fazer nada. Tem uns que é esse caso que eu te falo, que a gente vai dando medicamento, põe em tala, faz isso, para ele ter uma vida melhor, mais digna. Mas o restante, não. Lá é transparente, você pode chegar lá a hora que você sabe disso e ver a gente recolhendo o animal e você falar, Carol, esse cachorro precisa de uma cirurgia. Eu vou falar para você, Papa, aqui a gente não faz. É uma coisa ilegal e vamos batalhar para conseguir. Próximo vereador inscrito, o vereador Jean Coraúci. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos amigos vereadores, à imprensa, aos cuidadores aqui presentes, ao público de casa. Meu muito boa tarde. Carol, eu ouvi as suas palavras atentamente. Eu percebi que realmente parece que você tem, ou pelo menos procura cuidar dos animais. De repente, talvez, acredito que você esteja no lugar errado, porque você gastou o seu dinheiro, você gastou o dinheiro da sua família, um dinheiro que você recebe. Talvez uma outra pessoa poderia estar na prefeitura fazendo a mesma coisa que você continuaria fazendo o seu trabalho de outra maneira,
mas talvez uma outra pessoa no seu lugar poderia estar aplicando melhor os recursos da coordenação. Mas, de acordo com o publicado no portal da Transparência da Coordenação, a coordenação gasta 44% do seu orçamento com folha de pagamento e os recursos financeiros estão sendo mal utilizados. Nós gostaríamos de saber, nós vereadores e o público aqui presente, as pessoas que estão em casa, quem são e quais são as funções dos servidores que trabalham na coordenadoria, quantos veterinários existem hoje na coordenadoria e se todos trabalham em sistema de plantão lá, e quais são os horários que existem de plantão, principalmente aos finais de semana, se existem, tá? Obrigado, uma boa tarde a todos. Vereador, boa tarde. Essa pergunta, eu acho que o senhor tem que me mandar um requerimento, porque não está no ofício. Igual vários vereadores já me mandou esse requerimento. Essa pergunta... Tá. Não tá. Ele pode me mandar um requerimento que eu respondo normal. Fala sobre a questão de negligência. Vereador Lincoln. Não, depois. Não, você tem mais 3 na frente. Não, eu sei que você queria se manifestar disso aqui. Eu respondo para ele por requerimento na hora, amanhã. Não, daqui a pouco. Vereador Jean. Pode tocar? Caso de atendimento negligenciado aos demais. Vereador Orlando Pessotti. Senhor presidente, pela ordem, antes do vereador Orlando falar, nós tivemos aqui já a convocação de alguns secretários. Só até para eu me esclarecer, porque eu também tenho uma pergunta para fazer. Durante a convocação desses secretários, todos eles que estiveram aqui aceitaram responder perguntas que não estavam dispostas nesse requerimento de convocação. Então, eu queria só saber se a Carolina, se o que ela disse é que ela não vai responder nenhuma pergunta que não consta do requerimento. Vereador, ontem mesmo eu liguei no jurídico da prefeitura, conversei com o pessoal e realmente eles falaram, responde o que está no ofício. Se viesse 1000 perguntas aqui, eu iria responder para o senhor. Agora, se você quiser me fazer um requerimento, exatamente, volto com o maior prazer, quantas vezes vocês quiserem. Se o senhor quiser fazer uma pergunta no requerimento, respondo com a maior normalidade do mundo. Mais uma vez, Carolina, até para... alguns secretários já estiveram aqui, aceitaram responder todas as perguntas da mesma prefeitura, né, indicado. Eu acho que até para você é bom isso, porque estou vendo que os vereadores aqui não estão armados, nós estamos aqui querendo saber, resolver esses problemas, mas a falta de resposta para isso vai gerar outros requerimentos, outras necessidades de mais audiências aqui. Talvez fosse o momento de você até repensar isso. Tem tempo ainda. Tá, obrigada. Eu vou responder por requerimento. Ou próxima vez que vocês me convocarem aqui, eu trago e respondo tudo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carolina Vilela, convocada aqui. Eu vou fazer minha pergunta, mas não sei se a senhora irá respondê-la, como já não respondeu para o vereador Jean. Antes de fazer minha pergunta, presidente, só para deixar uma coisa bem clara aqui, que uma coisa que está me cansando muito, isso está me deixando de muito saco cheio, é quando secretários, o governo, sobem nessa tribuna com o discurso que não tem o recurso porque foi culpa do governo passado, não tem o recurso porque a prefeitura está quebrada, não tem o recurso porque fulano de tal e etc. Chega com esse discurso meia boca! Chega com essa falta de respeito com o Ribeirão Pretano! Se não tem recurso, o prefeito Nogueira não tem condições de administrar a cidade, fecha a prefeitura e vai embora para a casa dele. Ou não? Chega! Eu estou ficando realmente revoltado quando, Carolina, você me desculpa, sobe aqui nessa tribuna, não temos dinheiro, não tem dinheiro, vai embora para casa, simplesmente assim. Se não tem condição de fazer, tchau, benção. Eu acompanhei junto com o Marmita um cavalo lá no Branca Salles, que aí eu pergunto para que serve também uma das minhas 2 perguntas, vou fazer 2. No Branca Salles, Carolina,
que ficou por 15 dias lá, e eu e o Marmita lutamos incansavelmente para tirar aquele cavalo de lá que estava morto e causando um extremo transtorno para as pessoas ali do lado, Marmita. Você lembra muito bem quanto você lutou comigo com isso? E a Coordenadoria do Bem-Estar, o CCZ, ninguém fez absolutamente nada, e teve que um trator do DAERP lá conseguir enterrar o animal, que é uma vergonha. A situação que eu faço também para a senhora: se o setor já tem dificuldade em solucionar a questão da falta de imunização dos animais da cidade, como que a senhora explica a doação de 50 doses de vacina V8 a um único munícipe em junho deste ano, ao invés de imunizar animais comunitários em locais carentes? Quais critérios foram aí utilizados para essa doação? Foi uma doação autorizada pelo poder público? Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Infelizmente, a prefeitura não tem serviço que recolhe animais de grande porte. Quando o vereador Marmita entrou em contato comigo, os assessores, a gente ligou na DAERP, acho que uma assessora sua até que conseguiu mesmo. E ontem eu fui na Casa Civil, conversei com o Antônio. E aí, como é que está o nosso serviço de grandes animais, de animais mortos? Não tem. Não tem, quando tiver, a gente vai passando, vai avisando, mas esse ano a gente não vai conseguir. É isso. A gente tenta? Tenta. Eu também tento. É um absurdo animais. Só para você ter ideia, vereador, animais de hípica e centro, aras, fazenda, enfim, leva o cavalo, paga um frete e leva o cavalo para o aterro. Vê se você consegue chegar com o animal lá. Eles não estão recebendo. Aí você pergunta por quê? Não, porque tem que partir o animal, porque vai sair uma lei, o povo vai lá e joga no meio do mato, que é errado. Então a gente vai, briga na prefeitura, grita, faz escândalo, quer resolver o problema, quer resposta. Não tem. Eu estou passando o que eu fui ontem falar, que a gente está precisando de um serviço urgente de grandes animais. A resposta foi essa. Esse ano nós não vamos conseguir. Respondendo à dose de vacina. O ano passado, a gestão passada, fez uma... Eu não sei quando. Eles fizeram uma compra de vacina. Essa vacina chegou muitas doses ao mesmo tempo. Não chegou igual está começando a chegar os medicamentos para a gente. A gente... Pode falar, vereador. Ah, tá. Nós chegamos lá, eu cheguei lá na coordenadoria e vi um lote de vacina que estava vencendo em julho. Foi um erro meu não ter visto antes, no dia que eu entrei? Foi. Só que eu não imaginava que tinha 50 doses de vacina lá que ia vencer. E outra, eu tive que fechar a porteira da coordenadoria porque não parava de entrar animal. Não parava, a gente não estava conseguindo organizar a casa. O que que eu fiz? Errei muito, falei isso na administração ontem, falei para todo mundo, errei, porque na hora que eu vi a vacina ia vencer, uns 10 dias para frente, uma pessoa, um protetor, falou, eu estou com tantos cachorros, eu preciso de transporte, eu preciso de resgate, de recolhimento. Eu virei e falei, na maior inocência, eu virei e falei assim, não, eu tenho 50 doses para te doar. Achando que é uma iniciativa privada, uma empresa privada. Errei, porque quem não trabalha no órgão público e nunca trabalhou, apanha para aprender, igual eu apanhei agora. O que aconteceu? O Reis, veterinário que está aqui, ele vacinou esses animais, ele fez as carteirinhas, esses animais foram vacinados. Isso aí vocês podem ter certeza. Se eu não abrisse o freezer aquela vez, hoje essas vacinas estavam vencidas. E lá dentro não tem um medicamento vencido. O ano que vem, os medicamentos, as vacinas, como que vão chegar? De 10, de 20, quanto vocês estão precisando? Estamos precisando aí de 15. Vai o tanto certo. Próximo vereador inscrito, vereador Fabiano Guimarães. Boa tarde, Carol. Eu fiz, há algum tempo atrás, um ofício, e a senhora me respondeu sobre as metas. Inclusive, o vereador Marcos Papa ressaltou essa questão das metas. A gente sempre conversou bastante a respeito disso. Vereador Fabiano, o senhor me permite uma interrupção aqui, Marcos Papa?
Só para esclarecer os nobres colegas e a você, Carolina, que o nosso requerimento ele é muito claro quando ele diz, no penúltimo parágrafo, sendo necessário maiores aprofundamentos e esclarecimentos gerais a esta Casa de Leis sobre a conduta da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Então, o nosso requerimento dá abertura e oportunidade, dentro da legalidade, para qualquer tipo de questionamento, haja vista que foi aprovado por unanimidade por essa Casa. Então, quando nós falamos em esclarecimentos gerais a esta Casa de Leis, sobre a conduta da Coordenadoria, o requerimento é amplo para que os vereadores possam ter a liberdade de questionar tudo aquilo que a população vem nos questionando com relação à Coordenadoria. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Consequentemente, então, senhora Carolina Vilela, as questões do Jean Coraucci são pertinentes ao requerimento do vereador Marcos Papa. Eu não respondi porque, como eu trabalho no órgão público, eu levei o ofício para o jurídico e eu só estou recebendo ordens. Eu vou pedir, por gentileza, o vereador Jean Coraucci refaça as perguntas e, na sequência, o vereador Fabiano depois. Pode ser? Então, pela ordem, senhor presidente, eu sugiro aos colegas, então, diante dessa negativa de informações, que façamos uma abertura de uma comissão, porque se não sabemos de um jeito, vamos saber por outro. É nossa prerrogativa. Vamos apurar, vamos investigar. Sugiro aos colegas que façamos a abertura dessa caixa preta, e acho muito preocupante, minha vez vai chegar ainda, coordenadora, a senhora dizer que segue ordens. A senhora está encabeçando uma secretaria, uma coordenadoria. Acho que a senhora deveria dar as ordens, ou pelo menos ter essa autonomia. É muito preocupante. Mas eu vou aguardar, viu, presidente, a minha vez de perguntar. Muito obrigado. Bom, a pergunta que eu tinha feito é que 44% do valor de todo o valor que consiste na sua coordenadoria é gasto com o pessoal. O que eu perguntei é quantos veterinários nós temos lá hoje, como é utilizado esse valor e também como que é feito o plantão, principalmente nos finais de semana. Foram essas minhas perguntas. Lá nós temos um veterinário, a gente até tinha 2 e um dos veterinários saiu. Então, nós estamos esperando abrir um concurso para contratar outro veterinário. Então, nós só estamos com um. Nós temos 2 motoristas, 5 pessoas que lavam o canil, 4 pessoas que lavam o canil, o encarregado, eu, a coordenadora, assistente de veterinário, nós temos 2 recepcionistas que faz a adoção dos animais e uma que também ajuda na mesa cirúrgica. Nós temos 2 que fazem o monitoramento desses animais. É isso. Agora são 17 funcionários. O pagamento sobre o plantão. A gente paga plantão, o governo paga o plantão sábado e domingo para um veterinário, que antes, no caso, eles revezavam. Agora, esse veterinário está tendo que ficar todos os fins de semana dando plantão. Fica 2 pessoas que lavam canil e um motorista. E se passa do horário, lá na coordenadoria, que eu também, assim, como é animal, é muito complicado, principalmente o motorista. Porque os funcionários, eles entram às 7 da manhã e saem 3 da tarde. É muito cedo. Porque se um animal, por exemplo, ele é atropelado 5 horas da tarde, ele só vai ter atendimento no outro dia. Então, é onde peca muito o atendimento. Os valores da coordenadoria, o custo da coordenadoria não é barato. É mais ou menos R$60 mil por mês. Eu passei isso em algum processo aqui para vereador. E isso vai desde sabão e pó, desde medicamento, pagamento dos funcionários, ração. A ração, nossa, é de boa qualidade, bem de boa mesmo, ração de gato e cachorro. E desinfetante, material de limpeza.
Fabiano. E voltando, vereador, se você quiser mais detalhes de número, tudo, eu te passo por requerimento, tá? Para você ter, assim... Bom, dando continuidade, Carol, o ofício que eu fiz, acredito que foi no segundo trimestre, a respeito das metas de castração e vacinação. Então, me foi respondido que a castração seria de 10.600 animais castrados ao longo dos 4 anos e de vacinação, 1.500 vacinações realizadas pela coordenadoria ao longo dos 4 anos. Já ouvi dizer que há uma meta muito inferior ao universo de animais que deveriam ser castrados e vacinados por meio de política pública municipal. A minha pergunta a senhora já respondeu o Marcos Papa, o vereador Marcos Papa, a respeito da impossibilidade de se comprometer com uma meta superior nesse momento. Mas eu quero saber, eu gostaria de entender, na visão do governo, qual seria o universo que vocês trabalham com animais em termos de estimação. Olha, nós vamos castrar 10.600 ao longo dos 4 anos, lembrando que já passou 2017, mas a gente está ciente, a gente estima que existam X animais para serem castrados. Eu gostaria de saber qual é o universo que você trabalha que seria passível de política pública de castração em Ribeirão Preto, ou seja, esse gap, essa diferença. E para vacinação também. E a segunda pergunta, dentro da minha colocação, já chegamos até 30 de novembro, concluído. Qual foi a meta desse ano concluída de castração, dentro da meta anual de 4 anos de 10.600, nesse ano de 2017, qual foi a meta cumprida de castração e de vacinação? Sendo que de vacinação ao longo dos 4 anos seriam de 1.500 vacinações, até novembro agora, não sei se você teria até agora, dia 12 de dezembro, mas qual a meta cumprida de castração e vacinação? E a primeira pergunta, qual o universo que você estima como gestora pública? Obrigado. Obrigada, vereador. A meta, como a gente já colocou em vários requerimentos, de 10.000 animais, de 12.000 animais, eu tenho certeza que se a gente não está castrando o que a gente está precisando, esses animais vai multiplicar muito mais. Então, a gente vai ter que colocar essas metas, vereador. Se esse ano a gente castrou um pouquinho mais de 1.500 animais, é muito pouco. Uma cidade que tem 700 mil habitantes, não é nada. Então, como a gente não castrou, tem muitos animais que a população está aumentando. Então, a nossa meta seria, assim, no mínimo, 2.000 castrações, no mínimo, 2.000 castrações por mês. No mínimo. Eu acho que é, assim, o sonho de cada pessoa que está aqui alcançar esse objetivo. Vamos correr, vamos se unir, vamos atrás de verba, vamos atrás de veterinário, porque não adianta, igual hoje, eu tenho dinheiro, eu tenho anestésico para castrar 20 animais por dia. Eu estou castrando 10. Porque eu estou sem veterinário. Então, é complicado. Mas que a gente tem, uma cidade desse tamanho, a gente tem que castrar, no mínimo, 2.000 animais por mês. Campinas tem um ônibus, até o serviço nosso terceirizado, que é o do Dr. Ricardo, que recolhe nossos animais de grande porte. Ele tem um ônibus com 10 veterinários. Eles fazem um trabalho perfeito em Campinas. Eles castram 500 animais por dia, só em Campinas. Então, vamos tentar alcançar esse objetivo aí, pelo menos de 2.000. A outra pergunta? É a meta cumprida esse ano. Esse ano, eu tinha... Até quando você foi lá, eu falei, não, aqui nós vamos castrar 20 animais por dia, que não sei o que e tal. O que aconteceu? O anestésico acabou. Demorou para chegar, paramos de castrar. Ficamos quase 2 meses. Quase 2 meses sem castrar animal. Depois que o anestésico chegou, a veterinária que trabalhava com a gente passou num concurso e saiu. Então fez assim, ó, caiu. O programa de castração que eu tenho aqui, que vai ter o edital de chamamento, é junto com as clínicas particulares, que depois eu acho que vai ter algumas perguntas que aí eu vou falar dele.
Mas então, Fabiano, essa meta, que eu até tinha falado que eu ia conseguir castrar mais, até hoje eu não consegui. Nós estamos castrando hoje, até hoje, 1.550 animais, mais ou menos. E também, como a gente levou o castramóvel para a Fazenda da Barra, só com um veterinário, a gente está castrando um pouco lá, e o tempo que sobra a gente castra dentro da coordenadoria, onde diminuiu também. Bom, então, pelo que a senhora comentou, a gente cumpriu, já nesse ano, cerca de 13% da meta comprometida. A gente tem 88%, 87% da meta nos próximos 3 anos. Isso. Vamos tentar trabalhar para conseguir. Vamos tentar. Obrigado. Obrigada a você. Vereador Lincoln Fernandes. Posso perguntar por aqui mesmo, senhor presidente? Mais uma vez, boa tarde a todos. Coordenador, obrigado por ter vindo. Eu tenho 2 questionamentos, por favor. Eu acompanhei atentamente o seu desabafo, né, quando abrimos aqui esses questionamentos, e num contexto de insatisfação, a senhora disse que coloca dinheiro do bolso para tocar os trabalhos lá na Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Nós acabamos de aprovar aqui nessa casa um orçamento para o ano que vem de 3 bilhões de reais. E, no meu entendimento, não é concebível que alguém assuma uma secretaria ou coordenadoria e coloque dinheiro do bolso para poder tocar os trabalhos. Eu acho que a prefeitura não precisa pedir esmola para ninguém, se é que podemos considerar isso, porque a prefeitura tem dinheiro, é uma questão de gestão. Ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta para a senhora, nesse instante está sendo elaborado um requerimento para que a senhora faça a resposta via requerimento para esta casa. Eu gostaria de saber quanto e em que a senhora financiou lá na Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Eu vejo que a prefeitura precisa de trabalhadores e não financiadores. Essa é a pergunta 1. A pergunta 2, coordenadora, na história de Ribeirão Preto, nunca houve nessa cidade uma política pública para a coordenação do bem-estar animal, né? Eu nunca fui muito ligado à causa animal, mas isso também não significa que eu não goste de animais. E também não acho justo que pessoas peçam voto em cima de cachorrinhos e gatinhos. A senhora teve 1.399 votos na última eleição. A senhora foi candidata a vereadora, muito bem votada, por sinal, é suplente. A senhora disse desconhecer como funciona o poder público. Eu pergunto nesse contexto, quando a senhora foi candidata, a senhora sabia o que estava fazendo? E finalizo o meu questionamento. A senhora assume a coordenadoria por uma indicação política ou técnica? Obrigada, Lincoln. Vereador, desculpa. Quando eu entrei para ser candidata a vereadora, a minha família não tem ninguém que mexe com política. A gente é de um ramo totalmente diferente. Quando eu quis ser candidata a vereadora, que eu recebi o convite, tanto é que eu só levantei a bandeira do Hospital do Câncer. Porque é o único trabalho que eu sempre fiz de trabalho voluntário nunca foi proteção animal, causa animal. Sempre tive animais, sempre abandonaram também na porta da fazenda, da nossa fazenda, tudo. Ajudei, mas nunca levantei a bandeira. Igual você falou, gatinho, cachorrinho para ganhar voto. Concordo com você. Nunca fiz isso. Então, eu entrei totalmente, não conheço o órgão público, estou conhecendo agora. Tanto é que eu não quero mais ser candidata. Porque eu trabalho de uma maneira, Lincoln, totalmente diferente. A prefeitura não me pediu esmola, de jeito nenhum. Tanto é que eu fui fazendo tudo que eu fiz lá, que é pouco, é um grão de areia, não é nada. Mas nesse cenário, não é contraditório a senhora insistir em continuar, então? A senhora veio aqui para reclamar e não para apresentar soluções. Na hora que o senhor falou que a prefeitura não precisa pedir esmola... Claro que não, aprovamos um orçamento de 3 bilhões. Concordo com você. Eu cheguei lá, aquilo não dava nem para andar lá dentro. Então, foi uma coisa, eu até falei na hora do meu discurso, eu falei, eu nunca postei nada. Eu fui postando coisa que eu fui fazendo na minha página particular, mas nunca. Essa semana que eu fiz um vídeo de antes e depois, para mim, não é para ganhar voto, para nada. Se a prefeitura vai ter, tomara Deus, que vai lá, tem prédio, nosso gatil precisa mudar.
A gente tem uma parte lá de grandes animais, de cachorro, que tem que mudar. Tem que ter outra... Não é o bem-estar animal dos animais ali. Você está totalmente descorreto. Eu, Carolina, fiz isso porque eu quis. Governo, nada. Ninguém nem ficou sabendo sobre isso. Mas será que é o que a cidade quer? A gente está falando muito, coordenador, em rede social, quando, na verdade, o mundo está lá fora, né? Os animais estão lá fora. Eu acho que a gente devia sair um pouco dessa briga e apresentar a solução. É o que eu não estou vendo. Por isso, eu sinceramente pergunto à senhora, dentro desse contexto de reclamação, de falta de solução, de negatividade, não é contraditório a senhora querer continuar? Eu vou continuar. Meu trabalho, vou continuar assim, sempre, acho que daqui 4 anos ou até mais, daqui 3 anos ou até mais, vestir a camisa. Aonde eu trabalhei até hoje, eu sempre vesti a camisa do lugar, e é isso que eu vou fazer. Não adianta, eu sei que a coordenadora, toda coordenadora que entrou lá dentro, apanhou. O Leandro falou uma coisa pura verdade, da vergonha. Orlando, desculpa, vereador. A pior coisa do mundo é subir no microfone, subir numa tribuna e falar: gestão passada deixou assim, gestão passada deixou assim. Só que, gente, pelo amor de Deus, não tem. Coisa que eu mais queria... A gente vai lá, liga, briga, pede dinheiro, o vereador vai lá me visitar. Carolina, o que você está precisando? De tudo. Sabe, a gente precisa de apoio. Você mesmo, se você chegasse lá para mim, Carol, o que você precisa? Eu ia falar, Lincoln, eu preciso de apoio, eu preciso entender, eu preciso da sua ajuda. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. O vereador fiscaliza, né? A senhora disse bem que não disse que o que sabia... que estava fazendo, com certeza, quando se candidatou. Mas... A solução está lá em cima no Palácio Rio Branco, é do prefeito que nós temos que cobrar. É por isso que eu estou perguntando para a senhora, quanto a senhora colocou do bolso, porque na verdade era a prefeitura que tinha que colocar. O dinheiro dos impostos são para isso. Gostaria que a senhora respondesse, por favor. Eu concordo que era a prefeitura, mas a prefeitura, você liga para a prefeitura, você pede, vamos chutar um negócio bem bobo, você pede um jardineiro, porque senão aquilo lá lota de escorpião. Eles falam assim, não tenho, não dá, não tem óleo 2 tempos. A senhora está insatisfeita com o prefeito que nós temos? Eu não estou insatisfeita com o prefeito, de jeito nenhum. Por quê? Não, eu não estou insatisfeita. Eu acho que ele está lutando para fazer o melhor para Ribeirão. Isso eu falo para todo mundo. Eu não Obrigado, estou senhor insatisfeita. presidente. Vereador Alessandro Maraca. Senhor presidente, senhores vereadores, coordenadora Carolina, público aqui presente, em especial aos protetores, aos ativistas que, graças a Deus, nós temos, né, e precisamos deles, o meu respeito a vocês. Eu tenho, na verdade, são algumas perguntas. Uma delas, né, apresenta alguns dados aqui, Carolina. De acordo com o que foi publicado no portal da Transparência, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal possui um orçamento de R$ 2.400.000. Esse é o orçamento anual da Secretaria. Gasta 44% deste total somente com folha de pagamentos. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente, um total de 231 protetores independentes e ONGs, né, organizações não governamentais que existem na cidade, gastaram praticamente o mesmo valor que o órgão que a senhora comanda, totalizando 2,3 milhões de gastos nos últimos 12 meses por esses ativistas. Em contraponto, estes mesmos 231 protetores e organizações não governamentais resgataram 270 mil animais nas ruas, enquanto o município, através da coordenadoria, resgatou apenas 2 mil animais. A primeira pergunta: por que há tanta discrepância na utilização dos recursos financeiros? Nós sabemos, é lógico, que o poder público tem uma burocracia, tem alguns trâmites a serem seguidos, mas a discrepância é muito grande. Nós estamos falando aqui de 270 animais atendidos,
contra 2.000 animais atendidos no ano de 2016. Em cima dessa discrepância, existe aí uma má utilização dos recursos financeiros quando comparados aos gastos que a sociedade civil tem realizado? Essa é a primeira pergunta. E uma outra pergunta em cima de um requerimento. Requerimento é uma das ferramentas que o vereador tem de lançar a mão para fiscalizar o Poder Executivo. E nós fizemos um requerimento no dia 6 de julho. Nesse requerimento a gente pergunta sobre o castramóvel, por que ele até aquele momento não estava funcionando, quais são as ações que foram adotadas, mas uma questão que me chamou a atenção aqui. Questão 3. As informações atinentes à falta de estrutura na Coordenadoria do Bem-Estar Animal são procedentes? Hoje você iniciou aqui dizendo que tem dificuldades lá, né? Que não tem a estrutura desejada. Só que aqui, no dia 6 de julho de 2017, a senhora responde assim. Então, vou repetir a pergunta para vocês. As informações atinentes à falta de estrutura na Coordenadoria do Bem-Estar Animal são procedentes? A resposta assinada pela senhora é não. Todos os animais que entram na Coordenadoria do Bem-Estar Animal são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Então, existe um contrassenso, né, entre a falta de recurso e aqui você dizendo que não tem essa falta de recurso. Não, vereador Maraca, vou te explicar. Ribeirão, são muitos animais abandonados em vias públicas, muitos. É assim, assustador. Tanto é que, quando aconteceu aquilo no Facebook que eu falei, do pessoal, ativistinha, não sei o quê, eu arrependi muito, porque ela sabe o tanto de... Quem ama cachorro e gato, entra na rua, olha cachorro e gato, e acha milhares. Quando eu te respondi isso, os cachorros lá da coordenadoria, lá eu tenho capacidade para 90 animais, eu estou com 120. Quando eu cheguei lá, eu estava com quase 200 animais. O que eu tive que fazer? Eu tive que fechar o portão para começar a fazer uma adoção desses animais. Para ir levando o público lá dentro, para fazer a adoção, para a gente começar a rodar. Aí, hoje, adota 2 animais, a gente tem condição de pegar mais 2. Então, isso que eu te respondi aí, você pode ir lá amanhã e ver. Os cachorros que estão lá, é tudo castrado, vermifugado, vacinado. Cachorro, igual, a gente recolheu um cachorro muito bravo, sem lugar para colocar ele. Só que o cachorro estava em vias públicas, ele chama até Bira, esse cachorro. Foi logo quando eu cheguei, e aí levamos esse cachorro para lá. Ele está castrado, vacinado, vermifugado. Esse eu estou te dando um exemplo, que é um cachorro sadio. Quando chega um cachorro que está totalmente sem saúde nenhuma, a gente tenta recuperar esse cachorro. Esse cachorro demora, se ele sobrevive, ele vai demorar mais ou menos 1 mês. Igual foi a cachorrinha que a gente resgatou esses dias na Costa e Silva, que teve. E aí, ela está lá. É uma cachorra que estava muito debilitada? Pouco, estava passando fome. Então, a gente deixa de pegar esses animais. Lá, eu não tenho estrutura. Assim, você vai chegar lá, vai ver todos os canis lotados. Eu falo que eu não tenho estrutura porque eu não tenho mais canil. Se eu tivesse um outro tipo de gatil lá dentro, eu ia conseguir recolher mais gato. O meu gatil lá cabe 12 animais só. Eu não posso colocar uma superlotação lá, que eu vou acabar a qualidade de vida desses animais que estão lá. Então, hoje, se eu refizer essa pergunta hoje, você tem a estrutura adequada? Eu tenho estrutura adequada para os animais que estão lá. Animais que estão chegando, eu não tenho. Tanto é que eu não estou conseguindo pegar. Eu não tenho. Então, não existe estrutura para atender os animais, todos os animais que existem. Os animais que estão em vias públicas abandonados, não tem. Tá. E a primeira pergunta, né, que foi esse contrassenso, né? A diferença do que é gasto pelos protetores, pelas entidades, com o que a prefeitura gasta. Existe esse contrassenso? Muito, porque a prefeitura, igual eu falei no começo, o nosso anestésico acabou. Nós ficamos 2 meses sem castrar animal. Isso aí, iniciativa privada, se arrecadando dinheiro, pegando, fazendo rifa, vendendo, você começa a castrar bem mais mesmo. Tem acumuladores aí que tem
chácaras, que tem não sei quantos mil animais, que realmente recolhe muito mais que a gente. A gente lá tem que escolher o animal que a gente vai pegar. Eu não vou chegar aqui e falar assim, gente, imagina, eu recolho não sei quantos animais por dia. Mentira. Teve uma reportagem esses dias na IPTV, que eu mandei um e-mail falando que a gente castrava 10 animais por dia. O pessoal da IPTV teve um desentendimento ali. Eles falaram, porque a coordenadoria recolhe 10 animais por dia. Imagina, a gente tem semana que a gente recolhe 1 ou 2, que está muito debilitado. Eu concordo que a iniciativa privada, os protetores ativistas, fazem mais do que o governo. Só para terminar, acho que é a resposta satisfatória, mas eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta final em cima da sua resposta. Ante o que foi dito, valeria mais a pena para a coordenadoria, de repente, com o orçamento que tem, abrir um edital para uma parceria com essas entidades para que elas promovessem esse atendimento, assim como é feito, por exemplo, na assistência social, em alguns casos, como é feito na educação. Nós temos escolas e creches parceiras que conseguem ter um curso e um atendimento bastante satisfatório. Existe essa possibilidade, existe esse pensamento de vocês? Sim, eu estou com um projeto aqui, vai sair no edital. Eu até fiquei para mandar para o pessoal do Combeia por e-mail, só que não me liberaram até sair para esse edital. Chama Programa de Castração, custo zero, e Programa de Castração de Baixa Renda, que é o quê? Resumindo, a prefeitura vai dar os kits, já fizeram isso com as ONGs uns anos atrás, a prefeitura vai dar os kits, vai fiscalizar, e as clínicas particulares vão cobrar R$50. Que é o custo do veterinário. Está aqui, se depois os vereadores quiserem ver, está aqui na minha pasta já o decreto. E só não saiu no edital ainda, porque a gente mudou de secretaria, a coordenadoria. Então estava como civil, agora vai ter que mudar para o meio ambiente. Mas está aqui na minha pasta, eu te mostro. Tá bom? Doutor Luciano Mega. Boa tarde, senhor presidente, novamente, nobres colegas. Boa tarde, senhora Carolina, obrigado por ter vindo aqui. Boa tarde aos protetores, aos ativistas que estão aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu agradeço a presença de todos, então. Antes de fazer as perguntas, Carolina, eu queria dizer assim, que reconhecer o erro é uma virtude. Então, a senhora está de parabéns. Eu acho que essa questão da internet não é a mais importante, obviamente, mas reconhecer o erro é uma virtude. E o perdão também é uma virtude, acho que tem que ser praticado e a gente está aqui para isso. Mas a questão não é essa. A questão, eu acho que é assim, avaliar a competência de quem está num cargo, as habilidades de fazer a coisa acontecer, o conhecimento que a pessoa tem. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir aqui. Bom, fiquei muito preocupado com as coisas que eu ouvi. E eu, médico, lá no hospital, por exemplo, chega uma pessoa com uma fratura, a gente vai corrigir essa fratura, seja cirurgicamente, seja não cirurgicamente. Agora, eu fico muito preocupado, ouvir que chega um cão, a gente está tratando aqui de seres vivos que sentem dor, então chega um cão com uma fratura e vai fazer eutanásia. Então, além de ser ilegal, para mim é uma coisa imoral e tem que ser condenado. Não é correto isso, não é correto. Bom, agora algumas considerações também, antes de fazer as perguntas, senhora Carolina. O orçamento anual da Secretaria do Meio Ambiente gira em torno de 0,5%. É muito pouco. E nós votamos aqui, né, por indicação do vereador Marcos Papa, mas veio do prefeito, da prefeitura, que a coordenadoria do bem-estar animal vai para a Secretaria do Meio Ambiente, que é a que menos recebe no orçamento. Está errado. Então, assim, está errado o pouco que recebe, né? Não está errado ir para a secretaria, mas está errado esse mínimo orçamento, tira de alguma coisa, né? Porque aumentar 0,5% para uma outra que está lá com obras, infraestrutura, com bilhões, chega perto de bilhão, então, muitos milhões, né? Chega perto de bilhão, então tirar um pouquinho a mais, então aumentar de 0,5% para 1% não é tanto, é isso que eles estão pedindo. Então, aumento de orçamento. Bom, nós temos assim, estimativas de 15 mil e poucos animais aí
nas ruas, que vivem nas ruas. O procedimento de castração, na iniciativa privada, em média, é em torno de R$90. Se a gente fizer essas contas de 15 mil vezes 90, dá 1.395.000. Uma coordenadoria que tem 2.400.000, quase metade vai para pagar funcionário, não dá nem para fazer castração, quanto mais o resto que tem que ser feito. Está errado também. Está muito ruim. Então, vem as perguntas agora. A senhora já está há quase um ano na coordenadoria. Então, o que a senhora fez para aumentar esse orçamento, o que a senhora pretende fazer para aumentar esse orçamento nos próximos anos? Porque uma coisa é não estar contente e pedir demissão, então. Ou brigar, realmente. O vereador Link perguntou se a senhora está contente com a conduta do prefeito, a senhora falou que sim, mas então. Mas o orçamento está baixo, então está ruim. Então, de alguma forma, tem que negociar com ele. Bom, essa é a primeira pergunta. O que a senhora pretende fazer para aumentar o orçamento? E a segunda, também depois de um ano de trabalho, quais as parcerias realizadas para a castração no município de Ribeirão Preto? Com universidades ou ONGs, etc. Obrigado. Obrigada, vereador. Eu acredito que tem muito ativista, muito protetor, com coração aqui muito bom, que realmente dá o sangue para os animais. Essa questão que o senhor falou, o cachorro chega lá, poxa, depois, igual a gente, seres humanos. Aí a gente chega lá e aí o médico vai fazer eutanásia na gente, um exemplo. Certíssimo, eu concordo com você. Aí, contando uma história aqui, um resuminho, semana retrasada, mais ou menos, eu recebi uma mensagem, porque a gente teve um caso de um cachorro, que até as meninas colocaram um nome nele, que é o John, e a gente resgatou esse animal. Nós temos um carro para resgate, que ele sempre, assim, está muito velho, quebra, mas ele está indo, está ajudando a salvar vidas, que é estilo uma ambulância. Esse animal chegou lá na coordenadoria com fratura, é o que o senhor Marcos Papa estava lendo. Eu recebi um WhatsApp de uma senhora me pedindo, por favor, uma amiga minha, protetora, apaixonada, ela quer tirar esse cachorro daí e levar para uma clínica particular. Nossa, eu amei. Eu falei, então, eu vou liberar, vamos assinar os documentos. Ela vai assinar um documento de responsável. Ela chama Isabela Padovani, eu não lembro o sobrenome dela inteiro. Ela retirou, foi ela, outra pessoa que chama Thalita, dentro da coordenadoria, retirou esse animal. Esse animal saiu de lá 2h da tarde, e aí ele faleceu durante algumas horas. Eu crente que esse animal faleceu num centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia, numa clínica particular. E aí começaram a punição. Super certo, pode punir, porque a gente não tem o serviço, mas a gente tem que apanhar para ver se o governo dá esse serviço para a gente. De repente, chega na minha sala uma veterinária, que eu até tive a liberdade, conversei com o Marcos Papa antes, e trouxe ela aqui, porque ela vira na minha sala e fala assim, sabe esse cachorro que está todo mundo falando, do cachorrinho John? Falei, nossa, sei, que, tal, ficamos lá conversando. Ela falou, esse cachorro foi retirado pela Isabela e só foi ter atendimento às 21 horas, ele ficou dentro do carro. Isso é uma protetora, junto com a Thalita, que deu um discurso ainda em frente à coordenadoria, falando que o cachorro estava sem água, sem comida, que lá estava imundo, enfim. Mas, só uma coisa, perdão, posso te interromper? Pode. Não seria o caso do transporte ser feito por esse automóvel que é da própria prefeitura e aí haveria uma segurança? Não seria esse o caso? Já que ele iria para uma clínica? Claro, seria muito. Só que, vereador, a gente tem, infelizmente, um carro para Ribeirão inteiro. A gente está com o castramóvel na Fazenda da Barra, transporta esses animais. Então, como a menina, e eu fui totalmente inocente, poxa, uma protetora. Ela pegou esse cachorro, falei, agora ela vai imediato para uma clínica. E aí a doutora Ellen, que está aqui, ela deu uma entrevista na tribuna. Ela falou, se você quiser eu vou com você, eu conto como que foi o caso. Esse animal chegou 9h da noite na casa dela. Esse animal faleceu. No outro dia, a Ellen ligou para as meninas. Gente, quem que vai levar o cachorro no Devasa? O Devasa é onde leva o animal morto. As meninas, ai não, pode levar porque a gente não vai levar.
Isso eu tenho tudo documentado aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, não é punição, sabe? Não é. Mas, vamos, pessoal da causa animal, eu sei que tem gente muito boa no meio. Só que tem gente que, poxa, tira o cachorro de dentro da coordenadoria sem dinheiro. E aí não leva para nenhum lugar. Tá. Vereador, está respondendo suas perguntas? Não, ainda não. A pergunta é do vereador, doutor Luciano Mega. Está dentro do que o senhor perguntou? Então, a sua interferência. Então, eu vou repetir as perguntas. Obrigado pelo que a senhora falou até agora. O que a senhora tem feito, fez ou vai fazer para aumentar essa fatia do orçamento para a coordenadoria nos próximos orçamentos que vem? E a segunda quais as parcerias realizadas nesse ano e quais as propostas para o próximo ano? Vereador, nós estamos fazendo projeto. Tem até um projeto desse aqui que eu falei para o vereador Maraca, que está aqui com a gente, que são as parcerias, porque eu acho que se não tiver parceria, não vai. Tem que ter parceria com clínica privada, com faculdade veterinária, que aqui em Ribeirão nós temos 2 faculdades, sabe? E é todo mundo querendo ajudar. As clínicas querendo ajudar, a gente vai abrir um edital de chamamento para isso. Sobre o orçamento, a gente tem que fazer, igual nós já estamos fazendo na coordenadoria, projeto para entregar para o governo. Esse projeto que eu entreguei para o governo, ele já vai sair o ano que vem. Eles vão fornecer o kit das castrações. Então, eu acho que o orçamento é isso aí, é fazer projeto, ir lá e falar, a gente está precisando disso. E brigar para aquilo. Tá bom? Tá bem, obrigado. Contemplou, Mega. Mais algum vereador inscrito? Então, o vereador Boni. Boa tarde a todos, presidente. Desculpa, o vereador Carol. Eliseu está inscrito, vereador? Não, segue em frente. Boni. Carol, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Primeiro, eu fiquei assim muito sensibilizado com o que você falou, que eu também não sou político e corroboro com muito do que você falou, que é essa bendita política. É uma verdadeira decepção. Mas eu vejo que você está num setor, também num setor onde eu já vivi um tempo, uma outra secretaria, que eu fui voluntário por mais ou menos uns 6 anos. E também recebi algumas críticas. Eu vejo que, por exemplo, naquele período que eu passei por críticas dentro daquele setor, naquela secretaria, poderia ter sido amenizado toda a situação se as pessoas que às vezes tecessem algum tipo de crítica pudessem conhecer como é o local, o que se passa no local. E, por exemplo, nós não tínhamos, na época, o Conselho Municipal, que o caso é o esporte. Então, eu acredito que deve ter conselho que cuide dessa parte. Eu não sou uma pessoa entendida dessa área e não acompanho tanto. Então, aí nós temos os conselhos. Por exemplo, eu vejo que hoje muito me ajudaria se eu tivesse o Conselho de Esporte, eu estou te falando. E seguindo essa linha de raciocínio, é louvável que você falou aqui, seu reconhecimento do perdão e também de você falar que as entidades e as ONGs faz muito mais do que a prefeitura. Eu consegui muito mais na minha época fora da prefeitura do que a prefeitura com vôlei. Então, é louvável você ter esse reconhecimento com a ONG, com as ONGs, as entidades e também com o Conselho. Então, eu vejo assim, você deve estar cercado ali de muitos problemas, é notório do jeito que você se expressou. Talvez você já tenha uma opinião minha, e eu fico como interlocutor disso, que essas ONGs e também os conselhos pudessem adentrar ali e a gente ter um acesso até junto, para que você, lá dentro desse espaço, eles tenham conhecimento de tudo que está acontecendo. Então, você abrir esse espaço, eu já não sei se tem, vocês estão aqui, então eu até me disponho a ser um intermediador dessa situação, acompanhá-los, a gente vai lá, porque muitas vezes eu sofri por coisas que não eram verdadeiras também. Então, eu acho que nada melhor, o Conselho deve ter representatividade, as pessoas representativas, as ONGs,
e a gente fazer visita lá para a gente ter esse conhecimento realmente de qual é o questionamento e realmente qual que é a realidade disso tudo. Com certeza. Boni, eu nunca neguei uma visita, pelo contrário. Quando eu entrei lá, convidei todo mundo para ir lá, para conhecer, para a gente unir forças. Começaram já normal, me bater logo de começo. Fomos para o conselho. Hoje, dentro do conselho, até tem uma questão lá dentro sobre um diálogo entre a coordenadoria e o pessoal do conselho. A gente fez umas regras dentro da coordenadoria, um expediente interno, que isso não é a Carolina que fez, isso aí foi coisa do jurídico da prefeitura que fez. Todas as quarta-feiras pode ir lá. Carolina, eu quero ir sexta-feira aí conhecer, eu quero assistir uma castração. Vai gente lá assistir castração. Vai gente lá ver o canil. Para mim é uma honra que vai. Agora, eu, Carolina, participar do conselho, eu coloquei o veterinário da coordenadoria para participar do conselho e mais uma pessoa lá dentro. Por quê? Quando eu faltei do conselho, que foram 2 vezes, a gente tinha acabado de levar o castramóvel para a Fazenda da Barra. Eu estou sem veterinária lá, eu só estou com esse veterinário que está castrando ainda lá na Fazenda da Barra, porque está castrando pouco. Tipo, 10 animais por dia, só que tem que ir até o local, tem que levar funcionário nosso. Então, eu perdi um dia dos conselhos, não deu quórum. Depois, na outra semana, a gente não conseguiu ir. O veterinário ia no meu lugar, ele não conseguiu ir porque chegou animais resgatados lá dentro. Então, perdemos 2. O que eu fiz? Eu já coloquei ele e uma outra pessoa para ir. Tudo que o conselho pede vai estar na pasta e qualquer dúvida, vai na minha sala, a gente conversa. Porque 2 vezes eu não fui. Mais algum vereador inscrito? Não, só para finalizar, então, deixa eu só deixar claro. Então, assim, ó. Então, não há preocupação nenhuma de que possa entrar o pessoal do conselho ou o PONG para que a gente possa estar lá. Você ainda não foi lá. Alguns vereadores aqui não foi. Os que foram, eu falo, não precisa ligar, aperta a campainha, entra, chega e vai. O Marcos Papa já foi 2 vezes. Um outro vereador, o Marmita foi, o Fabiano Guimarães foi. Poucos foram. Está aberto para ir, aquilo lá é um órgão público. Vereador Marcos Papa, para finalizar. E aí saiu o edital. Apenas para deixar claro, senhor presidente, e aos senhores parlamentares aqui na Câmara Municipal, de que é evidente para todos nós, Carolina, o teu esforço. Isso é evidente para todos nós aqui. Entretanto, durante o seu depoimento, você admitiu 2 ilegalidades praticadas na coordenadoria. O uso de dinheiro particular no trato da coisa pública, sem autorização legal, e também a eutanásia em desrespeito à lei estadual, que é clara, lúcida, transparente com relação aos casos que a lei permite eutanasiar os animais. Então, fica evidente a situação de uma coordenadoria precária, num estado de precariedade inaceitável para uma repartição pública. Então, é evidente que o governo deve intervir imediatamente na coordenadoria, deve haver uma intervenção imediata na coordenadoria. E no nosso entendimento, com todo respeito, como você disse lá no início da sua fala, com todo respeito à sua pessoa, mas no trato da coisa pública, a coordenadoria precisa de alguém tecnicamente mais preparada para levar adiante um desafio que não é pequeno, e mais uma vez eu separo a pessoa da autoridade que está ocupando uma função pública por esse período, mas o governo precisa intervir imediatamente nessa coordenadoria. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Carolina. Tá. Obrigada. E aí vai mais um convite para todos os vereadores, as pessoas que estão me assistindo, para irem até a coordenadoria. Vamos se unir. Não adianta ficar essa guerra da coordenadora. Da coordenadora porque ela isso, ela mexe com aquilo, não sei o quê. Vamos se unir.
o principal são os animais. Então vamos batalhar para eles. Tá? Agradeço aí a paciência de todo mundo. Obrigada. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui já procurando os vereadores para conversar um pouco sobre essa extraordinária que aconteceu agora há pouco. Essa extraordinária que convocou aí a coordenadora do bem-estar animal foi um requerimento do vereador Marcos Papa, já está aqui conosco. Após aí a sabatina com a coordenadora, qual que são as conclusões do senhor? Bom, a coordenadora retratou-se perante a opinião pública, perante a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, perante os protetores animais aqui, perante os cuidadores, de que ela foi muito infeliz ao se referir aos protetores, aos cuidadores e aos ativistas como palhaços e como ativistinhas. Então ela se retratou aqui perante a opinião pública, que foi acolhida a retratação, ela foi infeliz na forma de dizer, e a infelicidade dela foi pelo fato de que, para o telespectador da TV Câmara, para o internauta entender, o esforço que a administração municipal faz para resolver, para cuidar da questão animal de maneira paliativa, não resolve, aliás, ela é paliativa, é em torno de R$2 milhões. É do tamanho do esforço que as organizações não governamentais fazem. Ou seja, a sociedade, depois de pagar todos os seus impostos, ainda coloca R$2 milhões do bolso para o cuidado animal. Ou seja, a Secretaria, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal em Ribeirão Preto vinha funcionando em situação precaríssima nos últimos anos e isso permanece, em que pese o esforço demonstrado pela coordenadora na entrevista de hoje. Entretanto, a coordenadora admitiu a prática de duas ilegalidades. A primeira delas, colocando dinheiro do próprio bolso para fazer funcionar a coordenadoria. Isso é ilegal, ela tem que pedir autorização legal para a Câmara para poder fazer uso desse dinheiro. E a segunda coisa, ela admitiu eutanásia em alguns animais, ser uma prática recorrente de eutanasiar animais em situações não permitidas por lei. O administrador público só pode agir naquilo que a lei o permite, o autoriza. E a lei não a autoriza a eutanasiar animais, como ela admitiu aqui na sabatina na Câmara. Sendo assim, por tudo que ela fez, que ela falou no depoimento, constatou-se uma precariedade inadmissível da coordenadoria, a prefeitura tem que intervir imediatamente e parar com as práticas ilegais que acontecem na coordenadoria. Isso faz-se urgente a administração municipal olhar para isso e fazer a coordenadoria de bem-estar animal cumprir a lei, fazer o que ela tem que ser feita. E agradecer, ao invés de criticar, o esforço da sociedade civil, dos protetores, cuidadores, dos ativistas da causa animal, porque o esforço deles, desses heróis anônimos, é do tamanho daquele que a prefeitura faz. Quem quiser falar com o vereador Marcos Papa, como fazer? Sempre no marcospapa.com.br ou pelo WhatsApp, quem preferir, o 99625-1800. Ok, muito obrigado pela sua participação. Até a sessão ordinária. Obrigado pela oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pela TV Câmara. Ok, obrigado. O vereador Orlando Pessotti também está aqui. Vamos falar, vereador? O vereador participou de uma sessão extraordinária. O vereador Fabiano também já está aqui aguardando para a entrevista. Vamos recebendo os dois aqui. Vereador Orlando. Vem cá, Fabiano, vem cá que você parece comigo. Você já falar os dois juntos? A coordenadora aí do bem-estar animal participou dessa extraordinária. O vereador Marcos Papa mostrou alguma indignação aí com algumas coisas que foram faladas. Sua conclusão, vereador? Bom, eu vejo que hoje, realmente, com o recurso público alocado para custear a Coordenadoria do Bem-Estar, ela deixa muito a desejar em termos de produtividade. Hoje a castração gira em torno de 150 animais mês, mas é preciso que essa meta chegue a um número de 2.000 animais mês, para que ao longo dos próximos 3 anos a gente alcance aí o número de um universo de cerca de 70.000 animais devidamente castrados. Se não conseguir chegar nessa meta mensal de castração, é preferível fechar a coordenadoria e alocar todo esse recurso em parcerias para que o setor privado e terceiro setor possam assumir essa responsabilidade. Eu acho que tem um crédito ainda para dar para esse governo, foi um primeiro ano muito difícil, mas eu confio no trabalho da Carol, eu acho que ela está com muita vontade, tem que dar um crédito para se até março ela conseguir elevar esse número mensal para cerca de 2.000 animais por mês sendo castrados. Eu acho que ela merece o crédito de continuar no trabalho dela.
Quem quiser conversar com o vereador Fabiano Guimarães, como fazer? Pode entrar em contato aqui no Gabinete 25, na Câmara Municipal, e eu estou à disposição sempre. No site, no blog também, no Facebook, nas mídias sociais. Ok, obrigado, viu, vereador? Vou conversar também com o vereador Orlando Pessotti. A gente sabe que tratar de animais trata de sentimento das pessoas. Ela está sendo duramente criticada aí já faz um tempo. Ela fez uma retratação pública. Convenceu o senhor? Não, convence sim. Quando o homem público ele reconhece o seu erro, eu sempre disse isso. E aqui na tribuna eu também já reconheci vários erros que eu cometi como vereador. Eu acho que reconhecer um erro, você pedir desculpas sobre alguma situação é válido. Agora, cabe à Coordenadoria e do Bem-Estar Animal, o CBEA, fazer realmente o trabalho que não está fazendo, não vem desempenhando com maestria em Ribeirão Preto, e os animais os grandes prejudicados disso tudo. Então precisa que o governo faça uma revisão definitivamente no Centro de Zoonoses de Ribeirão Preto, que é o Conselho do Bem-Estar Animal. Quem quiser falar com o vereador Orlando Pessotti, como fazer? É um prazer enorme receber a população, assim como a população aqui no gabinete do Fabiano. Meu gabinete é o gabinete 2, no 3607-4047. É um prazer enorme ter você aqui na Câmara. Ok, aguardo os senhores para a sessão ordinária. Muito obrigado. Bem, também nós estamos vendo se a gente consegue falar com alguns outros vereadores que estão ainda por aqui na casa. O Sérgio já está procurando. Vamos para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Estamos ao vivo após uma sessão extraordinária, onde foi ouvida a coordenadora do Bem-Estar Animal aqui. Agora ao meu lado está o vereador Luciano Mega, vereador Luciano também que usou a palavra aí durante a extraordinária, ela deu bastante explicações, né? Está tendo aí algum conflito com a população. Como que o senhor avalia essa participação da Carolina hoje? Bom, boa tarde aos espectadores, boa tarde, Tarlá. Eu fiquei muito preocupado com algumas coisas que eu vi, por exemplo, a história do cão que chegou com ferimento grave lá na coordenadoria e que foi transportado de maneira inadequada para uma clínica. Por quê? Porque só tem um carro, só temos um automóvel para transportar os animais, né? Numa cidade que tem 15 mil, pelo menos, animais soltos, cães e gatos soltos por aí. Então isso é uma coisa muito preocupante. Uma outra coisa que me preocupa é o orçamento. O orçamento da Secretaria do Meio Ambiente, para o qual está indo a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, é ínfimo, 0,5%, é um absurdo. E o próprio orçamento da coordenadoria também é muito baixo. Se nós pegarmos a necessidade de castração no município e o orçamento que nós temos, todo o orçamento vai para a castração. O orçamento está realmente muito baixo, me deixou muito preocupado. Perguntei a ela o que ela vai fazer para aumentar o seu orçamento. A resposta foi que ela vai tentar buscar, apresentar projetos ao Executivo, mas já foi um ano perdido, na verdade. Sim, o senhor é um atuante aí da área da saúde, o senhor é médico, o senhor sabe a importância que tem aí os animais nessa questão. Falar de animais é falar de saúde pública também, não apenas de sentimento, né, de cuidado com o animal, mas é uma questão do cuidado humano também, né? Sim, são seres vivos que sentem dor, mas que ficam doentes, que podem transmitir doenças, uma questão de saúde pública, sem dúvida. Eu acho que o orçamento é muito baixo para uma questão muito importante. A questão da dor que os animais sentem e a questão da eutanásia sem um mínimo tratamento também me deixou muito preocupado. Eu acho que tem que fazer um aporte maior. E uma outra questão são as parcerias. Nós temos 2 faculdades de veterinário no município de Ribeirão Preto, várias ONGs querendo fazer parcerias, empresas que podem ajudar, fazer doações. Eu acho que isso tem que ser buscado e realmente, de novo, eu digo que não foi buscado esse ano, espero que melhore para os próximos anos. Quem quiser falar com o vereador Luciano Mega, entrar em contato no gabinete, quiser conversar pessoalmente, como fazer? Sempre à disposição dos munícipes, o número do gabinete 3607-4075. Ok, eu aguardo o senhor na sessão ordinária. Obrigado. Obrigado, Tornel. Ok. E nós ficamos por aqui por enquanto. Já tem sessão ordinária. A partir das 18 horas nós estaremos por aqui no Jornal da Câmara. Um forte abraço por enquanto. Tchau, tchau.